O espírito da verdade. Estudos e dissertações em torno da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado por diversos espíritos. Estudo 91, o Estrada Real, capítulo 15, item 6, Filhos, a Estrada Real para Deus chama-se caridade. Nela, todos os regulamentos e indicações guardam a mesma essência. O roteiro é caridade. O sentimento é caridade. A ideia é caridade. O passo é caridade. O veículo é caridade. A palavra é caridade. O trabalho é caridade. O movimento é caridade. O repasto é caridade. O aviso é caridade. A cooperação é caridade. A meta é caridade. Junto de todas as pessoas e em todas as circunstâncias na grande viagem, as atitudes são do mesmo sentido. Caridade para com amigos. Caridade com adversários. Caridade com os bons. Caridade com os menos bons. Caridade com o próximo. Caridade com os ausentes. Caridade com os felizes. Caridade com os menos felizes. Caridade com os justos. Caridade com os menos justos. Em todos os momentos, a diretriz será sempre caridade. E crede que não há redundância em nossas palavras. Reflitamos juntos e a meditação fará a diferença. José Horta. Estudo 92, Espiritismo e você, capítulo 17, item 4. Recentemente você teve os primeiros contatos com a doutrina espírita e agora se deslumbra com as novas perspectivas espirituais da existência. Ideais redentores, relações pessoais enriquecidas, conversações edificantes, leitura nobre, promissores ensejos de servir à fraternidade. Recorde, no entanto, os imperativos da disciplina em todos os empreendimentos para que a afoiteza não lhe crie frustrações. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente, não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores ante as leis da criação. É reencarnar-se moralmente, de novo, dentro da própria vida humana. Convicção espírita é galardão abençoado no aprendizado multimilenar da evolução. Desse modo, nem prevenção nem vigilância constituem caminhos para semelhante conquista. Urde sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mas profundas, de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Contenha os ímpetos de defesa intempestiva das suas ideias novas, sedimente primeiro os próprios conhecimentos. Espiritismo é claridade eterna. Gradue a intensidade da luz que você vislumbrar, para que seus olhos não sejam acometidos pela cegueira do fanatismo. Muitos irmãos nossos ainda se debatem nas lutas de subnível, porque não se dispuseram a aceitar a realidade que você está aceitando, mas, também, outros muitos palmilharam o lance da experiência que hoje você palmilha e nem por isso alcançaram êxitos maiores, na batalha íntima e intransferível que travamos conosco, em vista da negligência que ainda se afazem. Crença não nos exime da consciência. Acertar ou cair são problemas pessoais. Tudo depende de você. Quem persiste na ilusão, abraça a teimosia. Quanto mais se edifica a inteligência, mais se lhe acentua o prazer de servir. Obedeça, pois, ao chamamento do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana através do trabalho ativo e incessante nos diversos setores em que se lhe possa desenvolver a colaboração. Conserve-se encorajado e confiante. Alegria serena, em marcha uniforme, é a norma ideal para atingir-se a meta colimada. Eleve anseios e esperanças, tentando sublimar emoções e cometimentos. Acima de tudo, consolide no coração a certeza de que a revelação maior é aquela que nos preceitua o dever de procurar com Jesus a nossa libertação do mal e, em nosso próprio benefício, compreendamos a real posição do Mestre como excelso condutor de nosso mundo, em cujo infinito amor estamos construindo o reino de Deus em nós. André Luiz. Estudo 93, Temos o que damos, capítulo 13, item 20, Podes guardar o pão para muitos dias.
Ainda que o excesso de tua casa signifique a ausência do essencial entre os próprios vizinhos, todavia, quanto puderes, alonga migalha de alimento aos que fitam debalde o fogão sem lume. Podes conservar armários repletos de veste inútil, ainda que a traça concorra contigo à posse do pano devido aos que se cobrem de andrajos. No entanto, sempre que possas, cede a migalha de roupa ao companheiro que sente frio. Podes trazer bolsa farta, ainda que o dinheiro supérfluo te imponha problemas e inquietações. Contudo, quanto puderes, oferece a migalha de recurso aos irmãos em necessidade. Podes alinhar perfumes e adornos para uso à vontade, ainda que pagues caro a hora do abuso, mas, sempre que possas, estende a migalha de remédio aos doentes em abandono. Um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites, para a travessia de grande sombra, entretanto, não viajarás de todo nas trevas. Porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. Meimei. Estudo 94, Verdade e Crença, capítulo 19, item 1, e se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus, João, capítulo 8, versículo 46, Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. A todos concedeu amor puro, bênçãos de luz e bens para a eternidade. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. A ninguém enganou, não sofismou por nenhuma razão. Perdoou sem apresentar condições. Cedeu a benefício de todos. Não temeu, nem vacilou ao indicar a realidade, nem fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. Não aguardou bonificações, serviu sempre. De ninguém reclamou, sacrificou a si mesmo. Não permaneceu em posição de neutralidade, definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica amar e perdoar, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã, na elucubração da teoria e no esforço da aplicação. Se possuímos a luz da verdade, por que não lhe seguir a rota de luz? Emmanuel. Estudo 95, se você quiser, capítulo 25, item 5. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará, desde agora, na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco, passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios, através de seus atos, convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplício. Todavia, se você quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegria. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias obrigações, que a fé lhe brilhará no coração, por fonte de júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior. Contudo, se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas, cada semana, em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você e, acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. André Luiz. Estudo 96, Ser compassivo, capítulo 13, item 17. Sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se deserolam em nossa estrada.
A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita moral e material, junto daqueles que nola despertam, sem o que se torna infrutífera, quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza. A orientação divina estatue e venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos à compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, busca dirimi-las. Perlustra as vielas ínvias da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Tem dó não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Sê compassivo. Cair Barsutel. Estudo 97, Escola da Bênção. Capítulo 15, item 4. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso, acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos, sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhos nascituros a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás, ainda mais, os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados, na noite total da loucura. Ver-te-as, então, consolado, estendendo consolo e, ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando, feliz, obrigado, meu Deus. Mei. Estudo 98, Chamada e Escolha, capítulo 18, item 1, sem flor não há semente. Mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo. Mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece. Mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa. Mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão, serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Emmanuel.
Estudo 99 e Mensagem da Criança ao Homem, capítulo 8, item 4. Construíste palácios que assombram a terra, entretanto, se me largas ao relento, porque me faltem recursos para pagar hospedagem, é possível que a noite me enregele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os próprios tesouros. Contudo, se me negas lugar à mesa, porque eu não tenha dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. Levantaste universidades maravilhosas, mas se me fechas a porta da educação, porque eu não possuo uma chave de ouro, temo abraçar o crime, sem perceber. Criaste hospitais gigantescos, no entanto, se não me defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito, descerei bem cedo ao torvelinho da morte. Proclamas o bem por base da evolução, todavia, se não tens paciência para comigo, porque eu te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida no laço do caçador. Em nome de Deus que dizes amar, compadece-te de mim. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém talvez te venha solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar para que eu possa viver e aprender. Meimei. Estudo 100. Você e os outros. Capítulo 13, item 9. Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos semelhantes. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com o companheiro menos experiente ou menos educado, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Não se escravize ao título convencional e nem exagere as exigências da sua posição em sociedade. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos, sem qualquer solenidade. Faça amizade desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo. Sorria à criança. Cumprimente o velhinho. Converse com o doente. Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social existentes entre você e as criaturas, e a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. André Luiz. Estudo 101. Quando voltares, capítulo 18, item 7, sofres pedindo alívio e inebrias-te na oração, como quem sobe ao céu pela escada sublime da bênção. Rogas a presença do Cristo. Todavia, não encontras o Mestre, diante de quem te prostrarias de rastros. Sabes, porém, que nas alturas os braços eternos te sustentam a vida e, enquanto te interneces na melodia da confiança, sentes que tua alma se coroa de luz, ao fulgor das estrelas. Suplicas, em prece, a própria felicidade e a felicidade dos que mais amas, obtendo consolo e refazendo energias. Contudo, quando voltares da divina excursão que fazes em pensamento, desce teus olhos no vale dos que padecem. Surpreenderás aqueles para quem leve migalha de teu conforto expressará sempre, de algum modo, a aquisição da perfeita alegria. Os mutilados em pranto oculto, os enfermos deixados aos pesadelos da noite, os infelizes em desespero e os pequeninos que se amontoam ante o lar de ninguém. Descobrindo-os, de certo não lhes alongarás apenas o olhar dorido, mas também as próprias mãos, aprendendo a redentora ciência de auxiliar. Compreenderás então que podes igualmente distribuir na terra o tesouro de amor que imploras do céu e, quem sabe,
Talvez hoje mesmo, penetrando o quarto sem lume de algum doente que o mundo esqueceu no catre da angústia, encontrarás o Senhor, velando-lhe as horas, a dizer-te com ternura inefável: para que me chamaste? Eu estou aqui. Mei Mei. Estudo 102, a reivindicação, capítulo 10, item 17. Há muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. Para isso, conversou, estudou, argumentou. Concluiu, por fim, que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial, minudenciando a reivindicação, e ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses. Nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a exprobrar a conduta política do deputado que nem sequer lhe responderá à carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando-o asperamente, a envolver todos os homens públicos em condenação desabrida. Nada valiam ponderações da companheira, Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Transcorreram 3 anos, até que a solicitação caducou. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, guardou, contudo, profundo ressentimento do legislador que terminava o mandato. Certo dia, porém, revolvia os guardados de velha prateleira no escritório, quando encontrou, surpreendido, entre livros e papéis relegados à traça, o memorial que escrevera ao deputado, dentro de envelope sobrescritado, selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. Hilário Silva. Estudo 103, Rogativa das Mãos, capítulo 25, item 3, 1. Nascemos com você para a realização de sua tarefa. Não nos deixe desocupadas. 2. Evite usar-nos em bebidas e alimentos impróprios. Não nos obrigue a impor-lhe o suicídio. 3. Não se queixe do mundo. Em verdade, não conseguimos apanhar estrelas, mas podemos plantar flores. 4. É possível que você tenha necessidade de estender-nos algumas vezes para pedir. Antes, porém, dirija-nos ao trabalho, para que venhamos a merecer. 5. Refere-se você à genialidade do cérebro. Entretanto, sem nós, a Torre Eiffel ficaria em projeto e as sinfonias de Beethoven não passariam de sonho. 6. Orgulha-se você de muitas máquinas. Contudo, sem a nossa cooperação, seriam elas inúteis. 7. Você diz que a manutenção da própria existência está pela hora da morte. Mas, se você quiser, cultivaremos feijão, arroz, milho ou batatas e enriqueceremos a vida. 8. Lamenta-se você quanto à falta de empregados. Não ouvide, porém, que é um insulto exigir dos outros aquilo que podemos fazer por nós mesmos. 9. Afirma-se você sem tempo para ajudar, mas despende longas horas em conversações sem proveito. Recorde que Deus não nos confiou a você para sermos guardadas no bolso ou para sermos dependuradas em janelas e postes, poltronas e balaústres. 10. Em muitas ocasiões você sai na sombra da tristeza ou do desânimo, conservando a cabeça como pote de fel. Entretanto, se você colocar-nos no serviço do bem, vazaremos suas mágoas. Através do suor, e você sorrirá cada instante, encontrando a alegria de viver em forma de nova luz. André Luiz. Estudo 104, Prece no Templo Espírita, capítulo 28, item 4. Senhor Jesus, abençoa, por misericórdia, o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante.
Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emanuel.